bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e hoje eu quero falar que eu sou mediadora desse podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida tá quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não, intrinsecamente, para uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre os seus anseios e também sobre as suas reflexões. Hoje eu tenho o prazer de receber uma convidada que eu tenho que confessar que eu tive um pouco de dificuldade de definir ela numa abertura só, porque ela é jornalista, mas ela também é escritora e ela também é apresentadora. Só que todos esses títulos seriam caminhos muito óbvios para eu descrever quem ela é. Porque pesquisando e lendo e conhecendo melhor o trabalho dela, e também conhecendo ela indiretamente, né, pelo trabalho dela, eu diria que ela é uma buscadora. E é uma descrição que pode gerar muitas interrogações e até talvez um pouco de preconceito, né? Porque a nossa sociedade ela tem um pouco de dificuldade e resistência em escutar e também em compreender essa palavra buscadora. E vocês vão entender do que eu tô falando, porque quem tá aqui comigo hoje é a Pétria Chaves. Oi, Muito Carol. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou super feliz. Falar dessa trajetória de ser uma buscadora, falar um pouco do meu livro, da escuta, da conversa e da conexão é sempre uma inspiração para mim. E é isso, te agradeço por estar aqui. Eu que te agradeço. Eu fiquei bem contente mesmo em saber que a gente ia ter esse encontro, né? Eu tenho também um caminho de... com a espiritualidade, assim, que é algo que eu tenho trabalhado há muito tempo, assim, ao longo da minha vida. É um caminho difícil, dolorido, né? Super, super. E que te traz muitas angústias também. E aí eu queria começar esse programa como eu sempre começo, que foi quando foi que você olhou pra você, respirou e disse sim pra você mesma. Bom, Carol, adoro que você começou por aí, porque o fato de você falar que eu sou uma buscadora desde sempre. Assim, eu me lembro de 5, 6 anos, já tem interesse pelo mistério da vida, pelo mágico da vida, né? Me lembro disso com muita clareza e eu não perdi isso. Eu não Uhum. perdi essa vontade de descobrir o mistério da vida. Quando a gente vai crescendo, né, vai chegando na adolescência, eu acho que a gente vai se deparando com muitos nãos, com muitas barreiras, inclusive físicas, né? O nosso corpo muda demais, a gente começa a entender o mundo de outras maneiras. E dizer sim para mim, descobrir quem eu era nessa jornada de vida, já ficou muito claro para mim desde os meus 12, 13 anos. Uhum. Eu nem sabia o que ia ser da minha vida, mas eu sabia que buscar esse mistério era buscar a mim mesma. Uhum. Entende? E aí os caminhos foram me levando na escolha da profissão, que também escolhi muito cedo. Eu tinha uns 15 anos quando eu decidi que ia ser jornalista, porque gostava muito na escola das aulas de literatura e redação, bem por causa disso mesmo. Então ali eu já descobri uma aptidão. Uhum. Mas ser quem eu era, descobrir quem eu sou, sempre foi negociável. Tanto que no meu livro eu falo logo no começo que eu nunca gostei muito de carnaval. Não Aham. pelo carnaval, eu falando isso agora, né? Não pelo, eu até tinha uma certa inveja de quem gostava, achava Aham. lindo as pessoas dançando, nananã. E eu me confrontava comigo mesma, não gosto de estar no meio de muita gente, me sinto mal, não consigo fluir. Uhum. E aí, isso já é uma baita dica, mas sobre você mesmo, sobre quem a gente é. Só que, no geral, você é levado a ter que ir, ter que fazer, ou ser aquilo que você admira. Uhum. Então, você vê que são muitas vozes, são Sim. muitas vozes. E dizer sim para mim, fazer essa jornada de saber quem eu sou, eu acho que ela nem começou, né? Uhum. Sempre foi um norte. Aham. Mas talvez desde essa virada já da adolescência, quando a gente toma corpo, quando a gente descobre que a gente caiu mesmo nesse planeta, sabe? Se dá Sim. conta, é, sempre foi um propósito para mim. Sim. É engraçado você falando assim,
em duas coisas eu acho que a gente perde muito cedo, né? Que é a curiosidade e a ingenuidade, né? Ah, é verdade. Nossa, é lindo isso que você falou. Nós temos filhos, né? É, Então a gente consegue fazer esse diálogo, é, essa escuta, né? é. Do que eu fui, do que eu perdi, porque a gente vai vendo as crianças crescerem Uhum, e vai se fazendo esse estudo, é. né, da própria vida. E o que, que eu fazia, Carol? Eu gostava muito de ouvir música. A minha família é muito musical, avô músico, violeiro, e então sempre foi muito presente. Então eu gostava muito de ouvir música. Uhum, E ficar no meu quarto, ouvindo música, entrando em contato com o meu sentimento, com as minhas águas. E escrevia muito já desde essa época, 13, 14 anos. uhum. Esse silêncio, que hoje em dia muitos pais e mães têm medo, porque o que, que é uma criança fechada num quarto? Talvez Exato. celular, o smartphone, o computador e tal. A gente não sabe que universo ele está acessando. Uhum. Naquela época, ficar comigo mesmo era muito prazeroso. Não era uma maneira de fugir, era uma maneira de me escutar. Aham. Que Muitas lindo. vozes. Então, fazer esse caminho de silêncio mesmo, que não é só estar quieto, é estar calmo. É silenciar, né? Isso. É difícil Contemplar. silenciar, né? Porque eu lembro, faz um tempo já, eu fui numa. Enfim, eu faço meditação há muito tempo, né? Uma coisa que eu me dedico mesmo. A meditação, para mim, ela é fundamental, assim, na minha vida e na minha trajetória, assim. Faz toda a diferença o momento que eu tô meditando e o momento que eu não tô meditando, Eu assim. imagino. Eu fico totalmente desestruturada quando eu não tô meditando, assim. Eu sou uma pessoa. Nas épocas, né? É, Tá, exato. Porque às vezes eu me perco também e não claro. consigo, né? Então, quando eu não tô meditando, é muito louco. Mas, assim, o que eu queria falar é que uma vez eu fui numa obra de um artista, não lembro mais quem era, e ele fez uma obra que você entrava numa sala escura. Primeiro você entrava vendado, né? E aí ele te colocava no centro de uma sala, e essa sala, ela não tinha gravidade, Olha, que né? demais. E aí quando você estava no centro daquela sala, você tirava a venda, só que ela era escura. Várias É. sensações. E ela era completamente fechada, assim, tipo, ela era totalmente vedada, assim, né? Então ela era a sala mais silenciosa que você pode entrar, porque ela era escura, totalmente vedada e sem Que gravidade. aflição. Eu nunca ouvi tanto barulho na minha vida. Olha, que eu queria ir junto, me leva na próxima. Que incrível, né? É, É muito forte é. isso. E eu vou te falar uma Porque você coisa. falou, né, das vozes, né? As vozes, né? Exato, exato. Eu estava entrevistando o Luiz Felipe Pondé, que eu gosto muito dele, é um Uhum, cara que não, né, ele é super uhum, controverso e tal, nas opiniões dele, e eu fui entrevistar e ele falou assim, para muita gente, ouvir o Silêncio é um filme do Lars von Trier, do aham, Bergman, ouvir o Silêncio é uma coisa apavorante. aham, Mas você falava da história da inocência, né? Eu vou puxar e volto para esse fio agora do que você está falando. É, é muito difícil preservar a inocência com todas essas vozes externas. uhum, E aí a gente vai descobrir lá, hoje, né, como uhum, ela é importante. A gente talvez não dê valor a ela durante boa parte da vida, mas chega um momento em que você fala, nossa, quanto que eu perdi por não explorar a minha pureza, não uhum, explorar o meu olhar essencial, né? Eu vejo isso hoje nas conversas, nas entrevistas que eu faço, quando eu me conecto com quando eu escuto essa essência simples de quem está na minha frente. uhum, Isso é poderoso. Só que a gente perde por causa de várias questões, por causa dessa maturidade imposta rapidamente, por causa dessa sensualidade que não é uma sensualidade natural, que nós mulheres sofremos tanto e hoje estamos desconstruindo isso. Veja uhum, esse carnaval, não sei quando o podcast vai ao ar, mas uhum. né, dos corpos e corpos que não são uma verdade. Exato. Então eu falo, eu quero ser uma verdade, eu quero ser uma verdade intelecto, eu quero ser uma verdade a minha mente, o meu corpo, isso acoplado. Uhum, Como que eu vou escutar quem eu sou? Quem é meu corpo? Quem é meu corpo de verdade? Então, é um trabalho, é a vida inteira. É a vida inteira. E quanto antes a gente começar, melhor. uhum, E aí, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo sobre essa questão da escuta, que para mim,
Você falou da meditação, que é uma coisa que acontece para você. Para mim, a escuta ela é uma coisa que já acontece naturalmente. Eu vejo você, a primeira vez eu já estou escutando você. Eu escuto o teu corpo, eu sinto você. Só que hoje isso é tão fora de uso que as pessoas ficam até intimidadas. Sim. A pessoa fala, nossa, ela tá me invadindo. Não, eu tô só te escutando. Eu quero saber quem é você, além do que você me fala. Exatamente. Isso é um treino. E eu já percebo, você é uma pessoa que medita, é óbvio que você é. Você tá presente aqui. Você estava presente na hora que você me recebeu. Eu percebo isso. Então, que bonito se a gente puder formar, sei lá, crianças assim. Que se formem, que cresçam nessa inteireza. A gente não precisa temer uma criança que está no mundo que tem essa inteireza. Ela vai saber se virar. Agora, se a gente ceifa essas escutas logo no início... Crianças dependentes de várias coisas, inclusive do computador. Exato. Enfim, eu acho que esse assunto, quando eu escrevi o livro, me falavam, gente, você escreveu sobre o silêncio, que coisa mais louca. Eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque a gente tem esse anseio. Ah, é tão lindo. O silêncio é uma das coisas mais lindas que existem. Também acho. É muito difícil você conseguir viver em paz com o silêncio. Não é simples. Porque parece que o tempo inteiro, a sociedade inteira... Tem até aquele eu acho que foi a Jojo Todinho que tem aquele meme, reage, bota um cropped, né? E aí eu fico pensando muito nisso, né? Ah, reage, bota um cropped, né? O que quer dizer isso, né? Pô, legal, né? Tipo, reage, bota um cropped, vai pra frente, parará, parará. Mas eu fico pensando assim, cara, às vezes é assim, não reage. Respira. Silencia, né? Respira. E aí, quando, muitas vezes, assim, socialmente, como que você é julgado socialmente quando você pensa, não reage? Você é julgado como um fraco. Covarde. Né? Só que não é. É o contrário. Tem várias questões aí, Carol, que é assim, eu até falo sobre isso. Existe, sim, o silêncio conivente. Existem muitos silêncios coniventes. Eu tive que tomar o cuidado de preparar um capítulo do meu livro para falar sobre isso, porque todo conceito tem seu paradoxo. Todo conceito tem seu paradoxo e todo conceito ele é muito bem aproveitado pelo mercado. Sim. Então, isso é muito complicado. O mercado, esse grande aproveitador de oportunidades. Você tá entendendo? Eu falo assim no livro, né? Então, aí os caras já aproveitaram o silêncio. Então, deixa eu botar você num retiraço de silêncio caríssimo. Total. Não, você faz silêncio no ônibus. Eu, assim, no meu início de jornada na CBN, eu tenho 18 anos na Rádio CBN como jornalista e apresentadora, assim, formalmente, eu tenho um programa há 10 anos, mas já apresentava e tudo mais. Mas no meu início de CBN, lá 20 anos atrás, eu tomava ônibus 5h30 da manhã para ir para Santa Cecília, em São Paulo, para a Rua das Palmeiras. Era ali que eu meditava, foi ali que eu me formei. Que incrível. Nessa atenção. E na volta era pior, porque na volta era lotadaço. Na ida, tava tranquila, ia sempre sentada. Então tava... E não tinha tablet, não tinha smartphone naquela época. Sim. Era livro, era observação, né? Então, o silêncio, quando você fala... Quando eu vejo brilho no teu olho, quando a gente fala a palavra silêncio, primeiro, eu sinto que é o quê? Um valor. Não é o silêncio não falar. Exato, é disso que eu tô falando. É um estado contemplativo. É um estado de presença, né? É isso. De atenção. São sinônimos. Então, se atente a esses sinônimos, porque se eu tô nesse estado calmo, eu posso estar aqui extremamente empolgada falando com você, feliz da vida de estar aqui. Mas se eu tô com esse estado calmo, eu consigo perceber tudo que está acontecendo aqui, eu consigo perceber você, inclusive a hora que você quer falar e eu tô te interrompendo. Não, mas a gente... Essas coisas. Mas é a nossa grande troca, isso que importa. É a grande troca. Para que seja uma grande troca, a gente pode estar nesse estado contemplativo e uma das ferramentas é a que você tem da meditação, que talvez você já traga até como vida, porque pelo fato de você ser atriz, você é levada a ter uma concentração absurda, assim como eu como âncora. A gente tem talvez... De formas diferentes, treinos de atenção muito importantes. Totalmente. E isso que a gente está fazendo hoje nessa conversa, nesse podcast, que é falar para as pessoas como isso é importante e como isso traz uma outra qualidade de relação.
Total. Né? Você tá presente, né, com o outro, assim, né? Eu Faz sim. toda a diferença, né? É engraçado, você falou do ônibus lotado, eu fiquei lembrando muito, assim, que eu já fui pra Índia, né? Ai, que massa. Eu tive esse privilégio, assim, foi uma Sim. das coisas que eu busquei muito na minha vida, foi ir pra Índia, Ah, né? Então eu fui para cidades sagradas da Índia e eu não fiz uma pesquisa. foi. Eu não fiz uma pesquisa, entendeu? Eu sabia como era mais ou menos, mas eu não fiz uma pesquisa para me preparar para ir para a Índia, né? Então, quando eu cheguei lá, as cidades sagradas, elas são uma grande Um bagunça. caos. Quando que você foi? Eu já fui 2 vezes para a Índia. Tá. Eu fui em 2013 e fui 2020, acho. Tá. Uma coisa assim. Enfim, fui com 2020 não, foi 2018. Tá. Não, Antes eu da não vou pandemia. lembrar. Antes da pandemia. Sou muito ruim de data. Porque com a pandemia eu me perdi completamente no tempo, assim. Mas muita gente, eu também. É. E aí um caos. 2018. Barulheira. Um caos, uma barulheira, uma coisa. E aí eu ficava pensando assim, cara, como é que pode? A gente tem todos esses templos aqui, né? Todos esses ashrams, né? As pessoas, né, falando sobre meditação, yoga, não sei o quê, nananã. E é esse atropelo, né? Tipo, e o trânsito na Índia, aquela coisa que fica um em cima do outro, e um briga com o outro, e não sei o quê. E ao mesmo tempo, existe uma organização interna dentro daquilo, que é muito louca, né? E aí eu fiquei pensando, como é que, né? Assim, que coisa interessante é você pensar a espiritualidade dentro do caos, né? É isso. Eu tenho uma conversa, eu fiz questão de trazer uma conversa com o Sagar Kahari, que é o meu professor de yoga. Que legal. Ele é meu amigo, na verdade. A gente praticou muitos anos juntos, aí ele virou professor, ele é indiano. Na verdade, ele é filho de indianos. Eu conheço ele. Conhece? Ele dá Ashtanga, não dá? Ashtanga Yoga, que é a minha prática. Também. E você vai adorar, então, porque o último capítulo do livro é com o Sagar. A gente quis trazer ali meio que uma pensata da minha prática. E ele fala muito isso, assim, o yoga, ele, ao contrário da nossa ideia, né, de performance, que é comum da nossa cultura aqui, o yoga nada mais é do que uma ferramenta, do que uma tecnologia para nos preparar para o caos. Então você sabe viver no desconforto. Yoga é te pôr em desconforto o tempo inteiro. Não é para ter postura bonita, é para saber como se virar no desconforto. É maravilhoso isso, né? Maravilhoso. E você pensa que crescer, né? Tipo, você falou da adolescência, né? Que fase mais desconfortável que é a adolescência, Adoro essa né? palavra. É isso. Eu fico, quando você falou, eu lembrei de quando é super desconfortável e é ali que começa a misoginia, é ali que começa a gente odiar o corpo, esse auto-ódio que as mulheres têm em relação a si mesmas. Nenhuma tá... Quer dizer, começa antes, mas ali amalgama. Esses ódios, essas inadequações. Acho que também é um momento que você sai um pouco da proteção, assim, né? Que você começa a criar uma autonomia de relação. É forte, né? É você por você mesma, e os grupos, aquela coisa toda. Né? E aí a gente é, de certa maneira, engolida por certos conceitos, certos padrões, né? Eu não sei hoje exatamente como é que tá essa adolescência, como é que a adolescência está se desenvolvendo. Eu vou saber daqui a pouco, os meus filhos são pequenos ainda, a minha mais velha tem 9, eu já estou beirando aí o momento de mergulhar nessa vivência do que é a adolescência hoje. Mas eu fico pensando que o fato de eu me proteger muito nessa época, eu não tinha pressa. Que ótimo. ótimo. Tinha pressa de crescer. Eu gostava muito de ler. Gosto até hoje, né? Que ótimo. Então, assim, acabou sendo um grande álibi para eu e uma grande proteção para viver as coisas num outro tempo, né? Para ver o que acontecia com as amigas, amigos e muitas pessoas e observar. Então, acabou sendo uma proteção, uma escuta. Não só da música que eu estava te falando, mas uma escuta minha do mundo e do que estava acontecendo. Então, algumas coisas me incomodavam. Né? A gente fala tanto hoje sobre relacionamento abusivo,
que hoje a gente fala. Eles sempre aconteceram e muito. Nossa, totalmente. Hoje ele tem nome, né? Tem nome, É. tem, né, crime. Então, É. assim, e a gente tem todas... Hoje muitas coisas têm nome, né? Exato. Ainda bem, né? Que a Ainda gente bem. conseguiu... Porque as coisas precisam ter um nome, né? Que é essa coisa do... É a voz, precisa de voz, precisa Uhum. ser falado. É. Mas eu falo, quanto a gente aprende, nós, principalmente mulheres, né? Aqui que você está falando dos espaços que nós damos para as mulheres, que você dá para as mulheres. Quanto a gente aprende a se escutar nessa fase, sobre o que de fato eu preciso, o que de fato é necessário para minha vida fértil, bonita, plena. Uhum. A gente já é colocada ali, nesse momento, a achar que é sempre um outro que vai Nos validar, né? preencher, validar. É. É verdade, É. lembra, a gente menor? Uhum, Era isso, eu uhum. via isso. Sim. E é engraçado porque mesmo você não sendo... Eu era muito reservada, mas você é levado a isso. Uhum. E eu tô dando só um exemplo. Os meninos são levados a outros padrões, e tem outros padrões também que nós mulheres e Não, todos... total, mas a gente tá falando também de um universo. A gente também precisa falar desse universo feminino, né? Porque eu acho que, querendo ou não, os homens sempre tiveram um protagonismo muito maior do que a Muito gente, maior. né? Então, beleza, a gente consegue olhar e ver também que eles também têm as questões. Hoje em dia existe uma crise do masculino, né? Legal, que bom que estão passando por uma crise agora. Acho ótimo. Porque a gente passou a vida inteira por essa crise, né? Exato. E a gente teve que achar que era isso, né? Que a gente precisava viver nesse conforto dessa crise. E não é, na verdade, né? E a gente ficou sempre sendo atravessada por esses padrões. E, de certa forma, você vai perdendo uma ingenuidade, né? Por causa desse tanto de atravessamento, né? Escuta. A gente precisa se escutar. Eu gosto muito dessa pausa que a gente faz, às vezes, assim, né? Uhum. E você fala, cara, é possível escutar o que me faz bem? Quem me faz bem? Que roupa me faz bem? Que comida me faz bem? Que lugares me fazem bem? É com muita gente? É com pouca gente? Às vezes é com muita, às vezes é com pouca. Sou mais introvertido? Sou mais extrovertido? Tudo bem. O que está acontecendo? Né? Então, é um ensino... Eu costumo dizer assim, a gente enquanto sociedade, a gente evoluiu muito, que bom. É o que você falou, né? O masculino se ouviu sempre demais, que bom. Né? Ok. Agora, vamos fazer a engenharia reversa? Uhum. Vamos olhar para a engenharia da gente? O que compõe a minha engenharia? Como que eu me construo? Uhum. O que eu preciso? E quais as ferramentas para isso? Você falou da meditação. Baita ferramenta. Yoga, baita ferramenta. Outras que existam. Busca. Né? O que eu falo no livro, busca. Eu estou dando aqui algumas conversas, falo com algumas pessoas, como você está fazendo no podcast, para me ajudar a decantar, a fazer a minha própria curadoria, para eu descobrir quem eu sou. E por que você decidiu escrever o livro, assim? Foi tão louco, porque também pandemia, né? Eu faço o programa na CBN, como eu te falei, chama Revista CBN, há um pouco mais de 10 anos. E como um programa aos finais de semana, na época que surgiu o programa, não tinha ainda essa força da internet, os podcasts não existiam ainda, então era um período. Eu trabalho numa rádio de notícia, All News, e notícia, assim, uma agência de notícias, acontece e vai pro ar. O final de semana... Super acelerado, né? Super acelerado. Super. O dia inteiro. Loucura, entendeu? Nossa. E aí eu faço um programa aos finais de semana que, claro, tem notícia. Inclusive, quando eu entrei, eu fiz questão de... Porque era meio que a história do plantão, né? Era um negócio mais leve. Eu falei, não é leve. Eu sou leve. O programa não vai ser leve. Vai ter muita notícia aqui. Mas eu tinha o quê? Mais tempo. Entendi. Mais tempo para conversar com as pessoas. Mais tempo para olhar no olho, para sentir. Na época eram entrevistados por telefone, não tinha... Às vezes vinham também no estúdio, mas não tinha YouTube, essas coisas fortes, né, para comunicação. Você vê 10 anos, quanto que mudou. Olha, pois que passa muito, loucura. é muito rápido, é muita coisa em pouco tempo, né? E aí, foi assim, né, um gráfico, né? E aí a história na pandemia aconteceu muito isso, de ter muita escuta, de ter muita live. E aí o programa ficou ainda mais em evidência, porque já tinha um formato desse que estava chegando ali. E aí foi interessante, porque eu já escrevia para o meu site textos.
Ah, que legal. De reflexão sobre yoga, meditação, Uhum. falava sobre síndrome da impostora. Você se sente impostora? Vai mesmo assim. Eu sempre me senti Uhum. impostora e fui, entendeu? Aham. E às vezes deu errado e muitas vezes deu certo e tá tudo É interessante certo. até falar sobre o conceito da síndrome de impostora, assim, para quem tá ouvindo, assim, Fala, é. é interessante você falar. Lá, porque Você falar. falo. Porque surgiu, sempre que surgem esses termos, Uhum. eu tenho ascendente em aquário, Carol. É. Então, assim, eu pareço boazinha, mas eu sou super crítica. Então, eu começo a me pegar, Fala, assim, Gisela, a transferência da... eu começo a me pegar, assim, sabe? Não me incomoda. Aí começou a moda de falar da síndrome de impostora, que é real. Que Então, a gente, né? é Fala, interessante fala. você falar que você falou de moda e depois a gente volta para esse conceito, Sim. porque muitas palavras entraram na moda, É. né? E elas precisam ser retomadas. A síndrome da impostora é uma que entrou na moda Isso. e que precisa ser retomada, eu Com acho. a profundidade que deve ser. Porque É. aí, assim, tudo justifica certas coisas. Então, assim, aí começou a síndrome do impostor, ai, porque eu não me sinto validada, sempre que eu vou fazer num universo de uma empresa, por exemplo, homens conseguem cargos ainda conseguem muito mais fácil, né? Cargos de liderança, principalmente. Totalmente, isso não mudou. Isso não mudou, tá mudando, tá, mas não mudou. Beleza. Então, assim, você quando vai para uma reunião ou ali pedir um aumento de salário ou mudança de contrato, é muito difícil. A gente sente que a gente não merece. A gente se sente uma impostora. Não é natural pra gente entender que aquilo é nosso. Que aquilo é meu, eu mereço o trabalho. Tem que fazer toda um trabalho interno mesmo para você entender que tá tudo certo e vai lá. Beleza. A gente se sente muito impostora na hora do vamos ver, né? De Sim. momentos decisivos. Ou coisas que a gente deseja, empregos, cargos, sei lá. Até relacionamentos, isso Não, acontece até, também. por exemplo, eu estava lendo um texto de uma escritora que ela escreveu. A Tati Bernardes escreveu uma coluna Sim. incrível. Maravilhosa, E ela começa a coluna e ela fala assim. É algo assim, ela fala assim: ah, eu não lembro muito das vezes que eu fui lançar um livro e eu tive alguém do meu lado orgulhoso daquilo que eu estava fazendo, né? Então Forte. é forte isso, né? Porque pensa o contrário. Quantos escritores e quantos homens, né, intelectuais, escritores, e não nem somente intelectuais, ou o que for, entendeu? Foram mostrar um trabalho, fazer um trabalho, e sempre tem, quando é uma relação heterossexual, né? Sim. Você sempre vê aquela mulher ali dando aquele suporte, né? É muito forte. Bom, mas só pegando o gancho da Tati, independente de ser uma relação íntima, eu sou uma das que mais aplaudem a Tati desde que ela lançou. Ela nem tinha lançado o livro ainda, eu entrevistava a Tati. Sempre, quando ela lançava livros, a gente sempre apoiando muito, porque eu acho que é muito da nossa... Quando a gente vai para esse lugar muito essencial, a gente entende como é delicioso uma apoiar a outra, Exato. ver a beleza uma da outra, ver esse brilho e tudo mais. Agora, eu te falava da impostora. Eu escrevi um texto falando, gente, sou impostora mesmo, e daí? Parto desse pressuposto. Não sei nada e vou lá fazer. Tô afim, vou lá fazer. Se eu quebrar a cara, passei vergonha. Total. E tá tudo certo. E eu sempre fiz isso. Na rádio, eu sempre usei muito, Carol, minha intuição. Eu falei, cara, eu quero isso. É uma loucura falar de mulheres, de qualidade de vida, de yoga, imagina, na rádio, de economia política. Sim, é muito revolucionário, né? E aí a gente ouvia coisas que desmereciam esse trabalho. Claro. Ouvia muito. E eu falei, imagino. cara, deixa eu me fechar aqui no meu silêncio. Eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Não que eu não vou ouvir. Lógico. Eu ouço, mas eu me protejo. E aí eu falei, vai, seja impostora assim e daí. Vai. Aí escrevi esse texto e escrevi outros textos no meu site. E resolvi fazer o site, escrevi esses textos, e um belo dia me vem um convite da editora Planeta. Eles me mandam, eu gelei, né? Falei, não, porque eu sempre fui muito uma consumidora voraz de livro. E aí veio o convite, e eles queriam que a gente debatesse se era possível, pelo meu ofício, falar sobre escuta. Ah, que interessante. E eu falei, gente, é um alinhamento, porque eu pensei, né? Cara, tem tudo a ver. Na hora eu já sabia que era um livro sobre escuta, mas era um livro sobre silêncio, era um livro sobre meditação, mas era um livro sobre mulheres, era um livro sobre outra maneira de se colocar no mundo.
Enquanto todo mundo só quer falar, é curso de fala, é desempenho, é o CEO que desempenha. Reage, bota um cropped. Se você Bota não o botar o cropped, cropped, você não você vou é botar. fraca. E não é, entendeu? Não, É isso que... eu quero isso, eu quero falar disso. E aí eu falei, na época, era o Cassiano Elec Machado, o diretor, Clarissa Mello, minha diva, que inclusive vai editar, vai editar meu segundo livro, que já está sendo preparado. Os dois, a gente debateu muito sobre o que seria essa história. Eu falei, eu sou jornalista e buscadora. Então, eu vou fazer, por meio das conversas, essa investigação sobre a relevância do silêncio, da escuta em primeiro lugar e depois do silêncio. O que é esse silêncio? Que pode ser uma ferramenta importante para os dias de hoje tão polarizado, a política tenebrosa, né, nos embates que ninguém ouve ninguém, a gente não chega num consenso. E eu falei, mas não é um livro de entrevistas, são conversas. É uma troca. E aí, eu não sei, acabou virando o livro assim uma coisa meio que um documentário escrito. Você vai ver, assim, é um happening, é uma vivência. Não, eu vi, que tá ali, eu sabe? li e... Não, e é bonito, assim, porque... Sabe o que é mais bonito, assim, que eu acho, quando a gente tá com alguém, assim, quando a gente se põe vulnerável na frente dessa pessoa, né? Matou, é isso mesmo. É lindo isso. A gente não precisa saber tudo, né? Não. Eu tava com a Clarice Nisquier outro dia, não sei se ela é sua amiga, você conhece ela. Eu fui assistir uma das 10 mil vezes que eu já fui assistir Alma Imoral, né, que tá em cartaz em São Paulo há muitos anos, que é uma peça que é baseada no livro do Rabino Newton Bonder. Ele tem um podcast também, que é bem legal. Que é produzido pela Ola Podcasts também. Não, recomendo porque assim, Newton, tudo que Newton faz, a gente tem que ver. Exato. É maravilhoso. E aí, eu fui jantar com a Clarice depois da peça, e aí a gente estava falando sobre isso, um pouco sobre a peça, um pouco sobre jornalismo, um pouco sobre escuta. E ela falou isso, meu Deus, um dia eu fui entrevistar um super diretor, e eu me preparei tanto. E eu fiz uma pauta gigantesca. E eu cheguei lá na hora de conversar com ele, eu já tinha todas as perguntas. Sim. E aí, ela falou, não fluiu. Porque eu comecei a fazer as perguntas, eu queria mostrar que eu sabia, e ele começou a ficar incomodado. Claro. E aí ela falou, cara, que experiência ruim, mas boa. Eu falei, porque, claro, eu vou conhecer o trabalho da Carol. Mas na hora da entrevista, eu quero ver o que acontece, é o que está acontecendo aqui agora. É deixar o espaço pro... Inusitado. E pro possível, né? Pro possível e pro impossível, né? Tipo... Isso é viver. Tirar um pouco o controle, né? Lógico que você vai entrevistar, né, um trabalho investigativo, eu tô falando de jornalismo, vou entrevistar um político que deve, sim, respostas para a sociedade, óbvio que tem um método. Aí a técnica jornalística, ela vai me obrigar a ter perguntas, ela vai me obrigar a estar preparada. Agora, no geral, nas conversas que geralmente eu faço, que são conversas sobre vida, sobre obras, sobre trabalhos artísticos e tudo mais, eu quero me deixar levar, porque eu quero aproveitar aquela presença e escutar com todo o meu corpo. Assim, hoje eu tô falando muito, né? Mas é para falar, você veio aqui para falar. Mas é muito boa essa troca, a escuta, ela vai muito além da escuta. Ela é uma escuta com o corpo todo. E eu falo assim, Carol, é um prazer. A escuta é uma entrega, né? Você falou de ser vulnerável, né? E a entrega, ela é prazerosa, né? Então... Dos dois, né? Você tem que encontrar um espaço de confiança, eu acho. Super. E como fazer isso sem tempo, né? Tudo é tão acelerado. Eu falo áudio velocidade 2. Não, pelo amor de Deus. Não, áudio velocidade 2 não dá. Não dá, não dá. Não dá. E não dá mesmo. Aí você vai me falar, ai, que bonitinho falar tudo isso, né? Mas tá, e paga a conta? Não, você tem a vida que paga a conta. Ela te leva para um ritmo, eu acho muito nocivo, mas ela te leva para um ritmo frenético. Cabe a você entender o que é bom para sua vida. Mas o que eu fico pensando um pouco assim é que quando a gente não pratica o silêncio e não pratica a escuta, não que eu seja uma mestre disso, tá? Não, mas eu tô aprendendo. Mas você vive, tá? já eu também tô aprendendo, É. mas uma coisa que eu fico observando um pouco assim, quando a gente não pratica isso, a gente perde muito tempo
com muito barulho. E com né? escolhas erradas. E aí você fala assim, não, aí tem a vida que você tem que pagar a conta, que você tem que não sei o quê. Não faz diferença. Perfeita. Não sei, assim, não faz diferença. E as tuas escolhas são melhores. Exato. Porque aí você tá mais presente para falar, quero isso, não quero isso. Talvez eu ganhe menos, mas eu ganho em tempo. O que que é ganho? O valor da nossa vida. E eu nem sei se ganha menos. É engraçado que tem o fluxo, essa questão do estudo do fluxo da prosperidade, né, e da abundância. Ele também está muito relacionado a isso, né? Fala mais, quero saber. Não. Adoro. Tô adorando. Não, eu tô falando para você falar. Maravilhosa. Não, desculpa, eu vou querer saber mais. Né? Não, porque intuitivamente a gente sabe essas coisas, né? Mas porque é como a natureza, né? A natureza, por exemplo, ela é perfeita. Quando você pega uma folha e você examina os veios daquela folha, não tem geometria mais perfeita do que aquilo. É verdade. Né? No entanto, a maior parte do tempo que você olha para ela, ela parece imóvel. Só que ela não está imóvel. Ela está em relação. E ela não precisa executar grandes movimentos para ser abundante. Concordo 100%. Nossa, é maravilhoso. Né? Então, eu acho que a gente é um pouco isso também, sabe? Chega em você, né? Chega em você. E você tá naquilo, né? Não é só que você fica ali, tipo, um rei, assim, não, sirvam-me, não sei o quê. Não é isso, né? Você tá naquele inteiro, naquele todo. Eu costumo falar, né, Carol, assim, até na dedicatória do livro, falo assim, que o silêncio te traga mais beleza e poesia. A vida precisa ter mais poesia. De novo, a gente cresceu até aqui com as engenharias mais maravilhosas e gigantescas e opulentes que podia ter, né? Agora, o nosso papel... Eu posso até falar uma coisa controversa, mas eu realmente acredito isso, assim, sabe? A gente pode estar em cargos de liderança, que a gente tem que estar. A gente pode estar em cargos políticos, que a gente tem que estar. A equidade, ela é pressuposto. Eu não quero nem debater isso. Eu acho que o grande legado que nós mulheres temos a oferecer para essa época é a poesia. Que lindo. É isso, é te encontrar aqui sem te conhecer e já me conectar com o seu feminino. Que não é conceito babaca. Não. É conceito profundo. É sintonia fina. E aí a coisa acontece. Para homens e mulheres, é um valor. Eu acho que é um legado nosso, mas é um valor para a sociedade, para todo mundo viver. Que é um estado de mais poesia. Mas a poesia, ela que ela pressupõe? Ela pressupõe ritmo, ela pressupõe arte, ela pressupõe um tanto de magia. Como viver isso? Tem a música, né? O Estado de Poesia, né? É do... Qual é? Não conheço. É o Chico César que canta essa música, Estado de Poesia. Pode ser. Eu me sintonizo super com as obras do Chico. Nossa, eu tenho uma conexão super forte com ele. Lindíssima. Pode ser. É lindíssima. Para viver no estado de poesia. Lindo. E aí ele discorre sobre o estado de poesia, né? De se apaixonar sem demandar do outro, só porque é bom se apaixonar, trocar porque é bom demais olhar de verdade. Eu tenho um colunista no meu programa, ele chama Rossandro Klinger, e ele é psicólogo. E aí durante um tempo ele foi colunista até daquele programa da Fátima Bernardes, tal. Então ele é bem assim, nas redes ele é bem popular, assim, as pessoas conhecem ele e ele é meu colunista, então ele tá todo final de semana comigo falando sobre saúde mental, emocional. Aí um dia ele virou e até botei no livro também, ele falou assim, Petra, a tua escuta é sedutora. Ai, que coisa linda! Olha que coisa linda! Sem nenhuma outra conotação, sem querer ir além de nada, sabe? É só pelo prazer de viver momentos de magia, de mistério, de segredo, sem querer nada a mais. E o amor é isso, né? O amor é isso. É lindo. É isso. E o amor, quando ele vira uma competição, ele vira uma guerra, né? E a gente vive o amor totalmente enviesado. Falar sobre silêncio ou sobre escuta é falar da cartilha do amor que nós estamos procurando hoje. Tá tão difícil, tá tão desencontrado.
Então, o amor é outra palavra, gratidão, o amor, boa, né? que caiu, né? São palavras que viraram memes, né? Viraram então, memes. E aí, gratidão, eu amo essa também. palavra. Gente, né? Ficamos amigas já. E vamos falar depois, gratiluz, nada de gratiluz. Pode me chamar de gratiluz, eu não me importo, entendeu? Chego a esse ponto. Eu chego a esse ponto de não me importar. Porque eu acho tão poderosa essa palavra. É mesmo, é mesmo. Ela é tão poderosa e ela me faz tão bem que eu tenho gratidão a ela. Eu sei do que você tá falando. Sabe? Super. Sintonizo completamente. Uma vez eu estava numa conversa sobre educação. Para as crianças, que eu falo bastante desse assunto, sempre me interessou, até antes de ter filho, assim. Por isso, né? Porque me ajuda a me educar também, a minha criança. Eu, falando de educação, eu me educo também. E aí me veio esse insight um dia numa conversa. Falei assim, gente, se a gente ensinar gratidão para as crianças como base, como pressuposto, que sociedade maravilhosa a gente vai ter. Exatamente. A gente tem que acordar grato pela vida, por tudo. Se você tem esse valor da gratidão como um hábito, como é que você consegue olhar para um outro? Você muda a tua visão de mundo. Você tem empatia. Empatia. Você se identifica no outro e o outro se identifica em você, né? Total. E aí é o grande segredo, que é o grande lance da abundância, né? E da prosperidade. Ela acontece quando você está no todo, né? Quando você está identificado no todo. Transborda, né? Quando você transborda. Transborda. Tudo isso, gente, pra mim, assim, Carol, eu volto nisso, assim. Aí volto. Conversando mesmo aqui com você, eu fico o tempo inteiro, eu tô prestando atenção no meu corpo. Então, assim, nossa, que gostoso que é estar aqui. Nossa, olha que delícia. Nossa, eu tô sentindo o meu estômago, tô sentindo o conforto que é dessa cadeira e a suavidade que é essa troca. É tão completa a experiência, é tão completa. E eu, assim, eu tenho buscado viver as minhas experiências assim. Claro que escrever o livro catalisou. Catalisou, é óbvio. Primeiro porque hoje eu falo muito sobre esse assunto. Eu busco me aprimorar. E você falou de ser buscadora, né? É ser buscador de si. Eu sou uma buscadora de mim. Mas não... Mas eu falo... É muito bom você falar sobre o que é um narcisista e o que é um buscador, Uma coisa é você ter um narcisismo surreal e bizarro, que é você só olhar para você mesmo, você como centro do universo, né? É horror. Essa doença. É psicopatia. É psicopatia, entendeu? É o belo e você só consegue enxergar o teu self, o teu espelho. E é esse centro do mundo, e aí as artimanhas, a pessoa chega aí no terapeuta e dá um nó no terapeuta. Total. O narcisista, ele vai dar nó no terapeuta. E acontece, gente, eu vou falar. Agora, você ser um buscador de si, eu não vou usar palavrão aqui. É você ver a porcaria que você é. É verdade. A porcaria que você é. E ainda assim vale a pena buscar. Então, peraí. Partindo do pressuposto do nada que eu sou. E olha que diferença você se sentir impostor. Impostor é você se sentir invalidado. Você não é capaz. Não, eu só sei que eu sou nada. E a partir de eu ser nada, o que eu posso construir? Deixa eu construir. Esse é o caminho do buscador. E não quer dizer que... Eu acho muito legal isso, porque... É muito legal. Não, é legal. Muito legal seu nada. Essa ideia... Porque é muito conflituoso também, porque eu presenciei uma briga de sadus. Uau! Me conta. Iniciação de sadus. Eu fui pro Kumbamela. Tá. Né? Genial. Fui pro Maha Kumbamela. Primeira vez que eu fui pra Índia, eu fui pra ir pro Kumbamela. Então imagina assim... Sem pesquisar muito. Sem pesquisar muito. Carol. Isso. Mergulhei no Triveni, fiz os mergulhos no Triveni, não sei o que, no meio aqueles 70 milhões de pessoas, aqueles acampamentos... Mas você foi com amigos, assim, amigas, não? Eu fui com um grupo, fui com meu companheiro na época, né? A gente enfim, uma loucura. Perrengue. Enfim. E aí, uma das pessoas que estavam lá também era o Arthur Veríssimo.
Você fala de Cumbamela de quem eu lembro, Arthur, dele, Veríssimo, lógico. lógico. E aí, Nosso enfim, a bonzo gente amado. tava lá no Cumbamela, não sei o que, nananã, e aí a gente tava andando, vamos caminhar, não sei o que. E aí tava tendo uma iniciação de sadhus, assim, né? Tá. E meio que os indianos são muito machistas, né? São A muito gente tem machistas. que Vamos falar a verdade vamos falar a aqui. verdade, né? Eles não são Não, zen. quando a gente fala de espiritualidade, a gente não tá idealizando nada. Que é um mundo Exato. louco também. Exato, é porque cheio de controvérsia, de paradoxo, é terrível. é barulho, é caos, é É. machismo, E parece que a gente fala, né, que a Disney da espiritualidade, né, é uma coisa perfeita. Não é. Não. Isso é muito importante de falar. É uma loucura. A galera raspando o cabelo, tirando o cabelo. Gente, E que você louco, vê, que tipo assim, choque. montanha de cabelo. Porque eles têm que fazer o voto, né? Então eles têm que raspar a cabeça. Muitos têm que raspar a cabeça. Então, às vezes, você tá andando no Cumbamela, você olha pro lado, tem, tipo assim, uns 30. E, tipo, raspando o cabelo. E você vê uma montanha de cabelo, mano. Que bom. Então, E eu assim, vim só buscar meditar. entende? E aí tem Que um forte. negócio, eles têm um negócio que tem um alto-falante, pelo menos nesse que eu fui, tinha um alto-falante e ficava o dia inteiro, ram, 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 ram. Você dormia, ram, 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 ram. É Deus, né? Ram. Aham. Ficava ram, ram, ram. Meu Deus, o ram já fazia parte de mim, assim, eu já andava assim, ram, 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 sabe? Eu era um experiência ram, ram maravilhosa. ambulante, assim. Enfim, aí a gente tava andando, né, pelos acampamentos, não sei o quê. E aí tava tendo essa iniciação dos sadhus. Que eu não vou contar agora, senão a história vai ficar muito longa, né? Mas eles brigaram. Eles estavam numa fila e eles ficavam brigando pra quem ia ser o primeiro da Nossa, fila. você tá de brincadeira. Verdade. Tá vendo, gente? É isso. Verdade. E sadhu é um cara que ele Iluminado. Não, se ele não pressupõe, né? ele se coloca eles estavam na iniciação, né? Eles Tá. ainda não Não tinha não galgado ali o negócio. não, eles estavam zerando a vida material e física, né? Pra ir porque eles vivem nos Himalaias, nas montanhas, meditando só com as cinzas, né? Tá. Então, Que eles forte. é muito forte. Então, eles estavam passando por essa iniciação. Aí eu tive a sorte, assim, porque na Índia, duas coisas aconteciam comigo. Ou eles achavam que eu era um menino, ou meio que uma criança, assim. Pequenininha? Assim, não sei. Não, eu não era pequena, mas era uma coisa muito louca, porque eles sempre me olhavam e falavam assim, nossa, você é muito parecida com alguém. Aí, às vezes, era uma criança. Teve um que era um bebê. Gente, mas que forte isso. O que isso quer dizer? Eu não sei, eu achava muito louco. Maravilhoso. Eu sempre era parecida com alguém, que é uma coisa Aham. muito comum na minha vida. Eu sempre sou Tá. parecida com alguém. Tá. E eu acho isso maravilhoso, É na lindo. verdade. Eu comecei a achar isso a coisa mais incrível do mundo. Quando É alguém o fala assim. Zelig, né? Vai se misturando com as pessoas. É, Louco porque já. por um tempo eu tive uma crise, né? Eu disse, Aham. ai, nossa, gente, será que eu sou tão insignificante que eu sempre sou igual a alguém, Que né? coisa, né? Mas tudo bem, questionamentos, tá tudo Porque certo. a mas sociedade e nosso esquema, ele sempre acha que a gente tem que ser único, né? único, né? Único e intransferível. Aquela coisa, É. E agora tô eu falando demais aqui. Ah, tô adorando. Não, e é super conectado com essa coisa do narcisismo, isso que você tá falando, né? Ser único, a experiência única. A gente tá falando sobre ser nada. É, Mas você é único nesse nada. exato. Então, assim, o que a gente pode, Carol, que eu acho que é a coisa mais louca de tudo isso, assim. A vida é paradoxo. Uhum. Você começa no caminho espiritual, você vê que você é nada. E quanto mais você quer ditar regra, mais você vê que é tudo falido, porque não tem regra, a vida muda a cada dia. Essa história da impermanência, cara, ela acontece a cada momento. A gente fica querendo se agarrar. Sim. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tem célula que morre dentro da gente o tempo inteiro. Sabe? Então, assim, e eu costumo falar duas coisas, assim, da impermanência, que é, assim, o conforto na impermanência. Tudo muda, e esse é o grande exercício da vida, a escuta e o silêncio ajudam. Uhum. Fiquem com essa aí, se servir. E a outra coisa é, né, muito budista, né? Que o budismo fala muito, você estava falando do sadhu, que começa a largar a vida material, tarará. E eu tenho, depois que eu escrevi o livro, me veio muito essa ideia, sendo jornalista, que fala numa rádio All News, que fala para todos os públicos imagináveis, que estão passando. Eu tenho, assim,
o Gari, tem uma moça Gari em Ribeirão Preto que me manda mensagem durante o programa. Tem o pedreiro que tá ali fazendo o trabalho dele sábado e me manda mensagem. Aí tem o cara que é o intelectual que tá lá em retiro para escrever um livro. O público é muito diverso. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E tá te escrevendo lá e você no programa ao vivo. Uhum. É muito fácil a gente pegar os conceitos, né? Então, assim, tem aquela coisa do budismo do desapego, né? Para mim, o desapego nada mais é do que assim, vai lá, vive, conquista se você quiser conquistar, faz o que você tem que fazer, mas desapega do resultado. Mas não acha que você é aquilo, né? Não acha que você é aquilo. Faz, vive a tua jornada. Seja protagonista na tua peça, no teu palco. Protagoniza isso. Busca ser quem é o teu melhor protagonista, mas desapega do resultado do aplauso. Aí, cara, fica o silêncio. Você se aplaude? Você consegue? É gostoso estar dentro do teu corpo? É bom estar ali naquele momento? Busca esse silêncio, que não é silêncio, só é contemplação. Só isso já é uma meditação para a vida. Você não precisa ficar lá sentando em zazen ou né, fazendo shavasana, que é a postura que a gente faz no final da prática de yoga. Não, cara, a vida já pode ser uma meditação. A vida já pode ser uma escuta do outro. A vida tem tanto, Carol. Eu sou tão grata que, meu, eu não sei. É só isso que eu posso falar. Escutar e falar, sabe? É um estado, ser grato. É um estado e é um treino. Falo muito sobre isso no livro. Sou muito grata por ter... Opa lá! Eu ia esbarrar. Sou grata por ter escrito esse livro. Mas eu sou grata por tudo que a vida traz. Por todo esse caminho, né? É isso. E é isso. Chegamos nisso. E fiquem com essa. E leia o livro. Fala pro pessoal. E leia o livro. E não percam essa também. E agarrem essa, porque a deusa da oportunidade, ela é careca, ela tem um rabo de cavalo aqui, ó, na nuca. Quando ela passar na sua frente, se você não agarra, ela já era. É isso. Tô muito feliz de estar aqui. Na verdade, não é na nuca, né? É na testa. É? Era isso que eu queria dizer. É a deusa da oportunidade, né? Ela é careca e ela tem um rabo na testa. Entendi. Se você não agarra ela de frente... Caramba, que ela passou por você. Isso. Fortíssimo. Forte. Muito. E, Carol, eu quero ir pra Índia. Quem sabe a gente não vai Vamos juntas? Pronto, tá feito o pacto. Porque eu ainda não fui pra Índia. Eu já fui pra Indonésia, já fui pra vários países ali na Ásia, mas a Índia ainda não. Eu acho que é um momento, vai ser um portal pra mim, assim... que eu sempre acho que tem esse diálogo de dentro e fora, né? Eu uso o meu cotidiano como oráculo. Então, o que tá acontecendo pra mim... Fora as informações, às vezes uma pessoa fala uma coisa, não tem nada a ver, aquilo já é... Presta atenção, né? Eu presto atenção, eu gosto de prestar atenção. Então, aqui a pessoa falou aquilo, pode me servir para outra coisa. A vida, ela ganha outros tons. Quando a gente pode viver a poesia, assim, eu acho, sabe? Eu acho que ela ganha uns tons mais divertidos, pelo menos, sabe? Sim. Ai, eu ficaria aqui... Horas. Ficaríamos. Agora você vai ter que ir no meu programa. Vou, com certeza. Combinado, Nossa, já tá combinado. Prazer. Que bom. Obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês que nos ouviram e nos assistiram. Eu não sei nem como terminar esse momento, porque na verdade ele não termina. Não, continua. Até a próxima.